Canal Cyber Contos apresenta A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Capítulo 15. O que aconteceu em Surrey. Enquanto o padre proferia seus desvários sob a Sebe, nas planícies próximas a Halliford, e enquanto meu irmão via os fugitivos invadirem a ponte de Westminster, os marcianos retomaram a ofensiva. Até onde se pode determinar, a partir dos relatos contraditórios que foram divulgados, a maioria deles permaneceu ocupada com preparativos no fosso de Horsell até as 9 daquela noite, executando uma operação que produzia enormes volumes de fumaça verde. Mas é certo que 3 deles saíram por volta das 8 horas e, avançando lenta e cuidadosamente, passaram por Byfleet e Pierford em direção a Ripley e Weybridge e entraram no campo de visão das baterias que os esperavam contra o crepúsculo. Os marcianos não avançaram em grupo, mas em fila, a uma distância de talvez uns 2 quilômetros uns dos outros. Eles se comunicavam por meio de uivos que soavam como sirenes, subindo e descendo a escala de uma nota a outra. Foram esses uivos e os disparos de canhões em Ripley e no Monte St. George que ouvimos em Upper Halliford. Os artilheiros de Ripley, inexperientes voluntários que nunca deveriam ter ocupado essa posição, dispararam uma rajada caótica, prematura e ineficaz, e depois fugiram a cavalo ou a pé pelos vilarejos desertos, enquanto o marciano, sem usar o raio de calor, andou serenamente sobre os canhões. Passou na frente deles e assim topou inesperadamente com os canhões de Penshow Park, os quais destruiu. No entanto, os homens do Monte St. George tinham melhor liderança ou então mais ânimo. Ocultos por uma floresta de pinheiros, não foram notados pelo marciano mais próximo. Apontaram as armas tão deliberadamente como se estivessem num desfile militar e dispararam a uma distância de cerca de 1000 metros. As granadas explodiram ao redor do marciano, que avançou alguns passos, cambaleou e tombou. Todos gritaram de alegria ao mesmo tempo e recarregaram os canhões com rapidez frenética. O marciano derrubado soltou um longo uivo e imediatamente um segundo gigante refulgente, em resposta, surgiu por cima das árvores ao sul. Parece que uma perna do trípode fora esmagada por uma das granadas. A segunda salva de tiros passou longe do marciano no chão, e seus 2 companheiros dirigiram os raios de calor ao mesmo tempo sobre a bateria. A munição explodiu. Os pinheiros ao redor dos canhões rebentaram em chamas, e apenas 1 ou 2 homens que já fugiam para o topo da colina escaparam. Os 3 marcianos então pareceram consultar-se e pararam. Os batedores que os observavam relataram que eles permaneceram totalmente estáticos durante a meia hora seguinte. O marciano que fora derrubado rastejou lentamente para fora da cabeça da máquina, uma pequena silhueta marrom que àquela distância sugeria estranhamente um pulgão, e pareceu se pôr a consertar o veículo. Terminou por volta das 9, pois a cabeça encapuzada voltou a ser vista acima das árvores. Passava um pouco das 9, quando 4 outros marcianos se uniram às 3 sentinelas, cada um trazendo um espesso tubo preto. Um tubo semelhante foi entregue a cada um dos 3, e em seguida os 7 se distribuíram em pontos equidistantes ao longo de uma curva entre o Monte St. George, Weybridge e o vilarejo de Sand, a sudoeste de Ripley. Assim que os marcianos começaram a se mover, uma dúzia de foguetes foi lançada dos montes diante deles, avisando as baterias que aguardavam em Ditton e Esher. Ao mesmo tempo, 4 máquinas de guerra marcianas, igualmente armadas com tubos, cruzaram o rio, e 2 delas, desenhadas em negro contra o céu crepuscular, surgiram diante de mim e do padre, enquanto corríamos penosamente pela estrada que segue para o norte a partir de Halliford. Pareceu-nos que as máquinas se moviam sobre uma nuvem, pois uma névoa leitosa cobria os campos e erguia-se a 1/3 da altura delas. Diante disso, o padre emitiu um grito gutural e abafado e começou a correr. Mas eu sabia que não adiantava correr dos marcianos, e desviando-me, rastejei por moitas de urtigas e sarças até uma ampla vala que corria ao longo da estrada. Ele olhou para trás, viu o que eu fazia e voltou para se juntar a mim.
Os 2 marcianos pararam, o mais próximo de nós, virado para Sunbury, e o mais distante, uma silhueta cinzenta e indistinta, voltado para a estrela d'alva, na direção de Staines. Os uivos ocasionais dos marcianos haviam cessado. Eles se posicionaram num imenso semicírculo em torno dos cilindros em silêncio absoluto. O arco devia ter 20 quilômetros de uma ponta a outra. Nunca, desde a invenção da pólvora, o começo de uma batalha fora tão silencioso. Tanto para nós, como para observadores em Ripley, o efeito terá sido precisamente o mesmo. Os marcianos pareciam os senhores solitários da noite escura, iluminada apenas pela lua delgada, pelas estrelas, pela última luminosidade do dia e pelo brilho avermelhado do Monte George e do bosque de Penshil. Mas diante desse semicírculo, por toda parte, em Staneslow, Deaton, Esher, Ockham, por trás dos montes e bosques ao sul do rio, ao longo dos prados ao norte, onde quer que um punhado de árvores ou casas oferecesse cobertura, os canhões esperavam. Os foguetes sinalizadores explodiam, espalhavam centelhas pela noite e desapareciam, e o espírito dos soldados de todas essas baterias inflamava de tensão e expectativa. Bastaria que os marcianos pisassem na linha de fogo para que instantaneamente aqueles vultos humanos imóveis, aqueles canhões, brilhando palidamente na penumbra da noite, explodissem em furiosa e estrondosa batalha. O enigma devia dominar centenas daquelas mentes vigilantes, assim como dominava a minha. Até que ponto eles nos conheciam? Sabiam que nós, aos milhões, éramos organizados, disciplinados, que trabalhávamos juntos? Ou interpretavam nossas explosões de tiros, o súbito ferrão de nossas granadas, nossas constantes investidas contra seu acampamento, como nós interpretamos o ataque furioso e unânime de uma colmeia de abelhas perturbada? Será que pretendiam nos exterminar? Ninguém sabia ainda de que tipo de alimento eles precisavam. Centenas de perguntas semelhantes debatiam-se em minha mente enquanto eu contemplava aquela sentinela monumental. Ao mesmo tempo, eu pensava nas imensas forças militares ocultas no caminho até Londres. Será que estariam armando ciladas? Será que haviam transformado as fábricas de pólvora de Hounslow em armadilhas? Os londrinos teriam coragem de transformar sua poderosa província numa Moscou ainda mais formidável? Então, depois de um tempo interminável, pelo menos para nós que estávamos encolhidos espiando pela Sebe, o que parecia um canhão distante disparou. Depois outro mais próximo e depois um terceiro. E então o marciano ao nosso lado ergueu o tubo e o disparou como uma arma, com um estampido tão forte que fez tremer o chão. O marciano próximo a Staines fez o mesmo. Não houve clarão nem fumaça, apenas aquela estranha detonação. Aqueles disparos consecutivos me deixaram tão curioso que, esquecendo o perigo e as queimaduras em minhas mãos, trepei na sebe para olhar na direção de Sunbury. Enquanto isso, outro estampido seguiu-se ao primeiro, e um grande projétil foi lançado na direção de Hounslow. Eu esperava ver pelo menos fogo ou fumaça, ou algum outro indício da ação da arma. Mas tudo que vi foi o céu azul escuro, com uma estrela solitária, e a ampla névoa branca mais abaixo. Não houvera nenhum impacto, nenhuma explosão em resposta. O silêncio foi restabelecido. 1 minuto se passou, depois 3. O que aconteceu? Só Deus sabe. O morcego passou por nós e desapareceu. Uma gritaria ao longe começou e logo cessou. Voltei a olhar para o marciano e vi que agora ele se deslocava para leste ao longo do rio, com um movimento veloz e ágil. A cada momento eu esperava que alguma bateria oculta abrisse fogo contra ele, mas a calma da noite permaneceu intocada. O vulto do marciano se tornou menor enquanto ele se afastava, e logo a noite e a névoa o engoliram. Obedecendo ao mesmo impulso, subimos mais pela sebe. Na direção de Sunbury, vimos uma forma escura, como se um monte cônico tivesse se materializado subitamente, ocultando a paisagem. Do outro lado do rio, em Walton, vimos outra forma semelhante. Os montes escuros tornaram-se mais baixos e largos enquanto olhávamos. Tomado por uma súbita ideia, olhei para o norte. Lá um terceiro copte, escuro e nebuloso, havia surgido. De repente, tudo estava muito calmo. Ao longe, a sudeste, demarcando o silêncio, ouvimos os marcianos uivando uns para os outros, e em seguida o ar voltou a vibrar com o estampido distante de suas armas.
A artilharia terráquea, no entanto, não respondeu. Na hora não entendemos o que acontecia, mas depois vim a saber o que eram aqueles sinistros coptes que se formaram à hora do crepúsculo. Cada marciano, posicionado no grande semicírculo que descrevi, havia lançado pelo tubo que segurava uma imensa lata sobre qualquer monte, matagal ou grupo de casas que pudesse servir de abrigo para canhões. Alguns dispararam apenas uma dessas latas, outros, duas. No caso do marciano que víramos. O marciano que estava em Ripley disparou nada menos que 5 na ocasião. Essas latas, em vez de explodir, rompiam-se ao atingir o chão, liberando imediatamente uma enorme quantidade de um gás pesado e escuro que subia formando uma imensa nuvem negra, uma montanha gasosa que baixava e se espalhava lentamente pela região ao redor. E o toque daquele vapor, a inalação de suas pungentes emanações, era a morte para tudo que respira. Era um gás mais pesado do que a mais densa fumaça, de modo que, após o primeiro impacto no solo e o jorro ascendente, ele afundava no ar e se esparramava no chão de maneira mais líquida do que gasosa, escorregando pelos montes e escoando em vales, fossos e cursos d'água, assim como o gás de ácido carbônico se derrama de fissuras vulcânicas. Quando atingia a água, alguma reação química ocorria, e a superfície instantaneamente se cobria com uma espuma pulverosa que submergia lentamente, abrindo caminho para mais. A espuma era absolutamente insolúvel. Estranhamente, visto o efeito instantâneo do gás, podia-se beber sem perigo a água do qual ele fora filtrado. Esse gás não se propagava como os outros. Pairava suspenso nas margens dos rios, fluindo vagarosamente pela inclinação do solo, movendo-se com relutância a favor do vento. Combinava-se muito lentamente com a névoa e a umidade do ar e descia sobre a terra na forma de poeira. Exceto por um elemento desconhecido, que provoca um grupo de 4 linhas na região azul do espectro, ainda ignoramos totalmente a natureza dessa substância. Terminada sua tumultuosa dispersão, a fumaça preta colou-se tão estreitamente ao solo, mesmo antes de sua precipitação, que a 15 metros do chão, nos telhados e andares superiores de algumas casas e em árvores altas, podia-se escapar completamente de sua ação venenosa, como foi comprovado naquela noite mesmo em Street Cobham e Ditton. O homem que escapou no primeiro desses lugares descreveu a estranheza do fluxo serpeante da fumaça e, vistas da torre da igreja, a imagem das casas do vilarejo que emergiam como fantasmas de um manto escuro. Durante 1 dia e meio, ele permaneceu lá, exausto, faminto e queimado pelo sol. A terra sob o céu azul era um oceano de veludo negro contra o panorama dos montes distantes, com telhados vermelhos, árvores verdes e, mais tarde, cobertos por um véu negro, moitas e portões, celeiros, alpendres e muros emergindo aqui e ali sob o sol. Mas isso foi em Street Cobham, onde o gás preto pôde permanecer até penetrar no solo. Nos outros casos, depois que o gás cumprira seu propósito, os marcianos limpavam-no da atmosfera, andando por ele e dissipando-o com um jato de vapor. Foi o que fizeram com os acúmulos de gás próximos a nós, como vimos à luz das estrelas, da janela de uma casa abandonada em Upper Halliford, para onde retornáramos. De lá, podíamos ver os holofotes percorrendo os montes Richmond e Kingston. Por volta das 11, as janelas chacoalharam e ouvimos o som dos imensos canhões de cerco que haviam sido posicionados nos montes. Durante 15 minutos, os canhões continuaram a disparar tiros intermitentes e a esmo nos marcianos invisíveis em Hampton e Ditton. E então os raios pálidos de luz elétrica desapareceram, substituídos por um forte clarão vermelho. Então, como soube depois, o 4º cilindro caiu como um brilhante meteoro verde em Bushy Park. Antes de os canhões nos montes Richmond e Kingston entrarem em ação, ouvimos um indeciso bombardeio a sudoeste, causado, acredito, por canhões disparados cegamente antes que o gás preto envolvesse os artilheiros. Assim, procedendo tão metodicamente como homens que fumigam um ninho de vespas, os marcianos espalharam esse estranho gás asfixiante sobre o território que avança para Londres. As pontas do semicírculo lentamente se afastaram, até finalmente formarem uma linha de Hanwell, Acumbi e Malden. Durante toda a noite, eles avançaram com seus tubos destrutivos. Nem sequer uma vez,
Depois que o marciano foi derrubado no Monte George, a artilharia teve a menor chance. Onde pudesse haver canhões ocultos apontados para eles, uma nova lata de gás preto era disparada, e onde os canhões estivessem a céu aberto, o raio de calor era empregado. À meia-noite, as árvores em chamas ao longo das encostas de Richmond Park e o fulgor no Monte Kingston iluminaram uma rede de fumaça preta que obscurecia todo o Vale do Tâmisa e se estendia até onde a vista alcançava. E por essa névoa, 2 marcianos avançavam lentamente, espalhando os ruidosos jatos de vapor por toda parte. Eles foram econômicos com o raio de calor naquela noite, ou porque tinham um estoque limitado de materiais para sua produção, ou porque não desejavam destruir o território, mas apenas esmagar os adversários. Podemos imaginar também a súbita mudança do foco de atenção, as espirais em expansão daquele gás negro que avançava abruptamente enquanto se precipitava para o céu, transformando o crepúsculo numa escuridão palpável, o estranho e terrível inimigo gasoso avançando sobre suas vítimas, formando uma névoa em meio à qual homens e cavalos eram vistos em silhuetas indistintas, correndo, gritando, tombando entre gritos de pavor. Armas subitamente abandonadas, homens sufocando e contorcendo-se no chão, e o opaco cone de fumaça estendendo-se com velocidade. E depois a noite e a extinção, nada além de uma silenciosa massa de vapor impenetrável cobrindo os mortos. Antes do amanhecer, o gás negro derramava-se pelas ruas de Richmond, e o governo em desintegração, num último e agonizante esforço, despertava a população londrina e a incitava a fugir. Curta o vídeo e inscreva-se no canal.